de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira, da 15ª semana do tempo comum, meu irmão e minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado no dia de hoje é tirado do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio, bispo do século IV da nossa era cristã, e traz como título Instrução sobre os ritos depois do batismo. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Em seguida, banhado nas águas do batismo, subiste em direção ao sacerdote. Pensa no que se seguiu. Não foi aquilo que Davi cantou, como bálsamo na cabeça que desce pela barba de Arão? É o mesmo bálsamo de que fala Salomão. Bálsamo derramado é o teu nome. Por isso, as jovens te amaram e te atraíram. Quantas almas renovadas hoje te amam, Senhor Jesus, dizendo: atrai-nos em teu seguimento, correremos ao odor de tuas vestes, para que respirem o odor da ressurreição. Entende de que modo se faz, pois os olhos do sábio estão em tua cabeça. A unção escorre pela barba, isto é, pela beleza da juventude, pela barba de Arão, para te tornares da raça eleita, sacerdotal, preciosa, porque todos no reino de Deus somos também ungidos pela graça espiritual para o sacerdócio. Recebeste depois a veste branca, indócio de teres despido a crosta dos pecados e revestido a casta túnica da inocência. Lembrada pelo profeta quando diz: asperge-me com o ísopo e serei limpo. Lavar-me-ás e serei mais branco do que a neve. Ora, quem é batizado vê-se purificado pela lei e pelo evangelho. Segundo a lei, porque como um ramo de ísopo, Moisés aspergiu o sangue do cordeiro. Segundo o evangelho, porque eram brancas como a neve as vestes de Cristo, quando revelou a glória de sua ressurreição. Mais do que a neve se torna alvo aquele a quem se perdoa a culpa. O Senhor, por intermédio de Isaías, diz: se vossos pecados forem como a púrpura, eu os alvejarei como a neve. Trazendo esta veste recebida no banho do novo nascimento, a esposa diz nos cânticos:
Sou escura e formosa, filhas de Jerusalém, escura pela fragilidade da condição humana, formosa pela graça, escura por vir dentre os pecadores, formosa pelo sacramento da fé. Vendo tais roupas, exclamam estupefatas as filhas de Jerusalém: quem é esta que sobe tão alva? Ela era escura. De onde lhe veio agora, de repente, este brilho? Cristo, que assumira uma veste sórdida, como se pode ler em Zacarias, por causa de sua igreja, ao vê-la em vestes brancas, com a alma pura e lavada pelo banho do novo nascimento, diz: como és formosa, minha irmã, como és formosa, teus olhos parecem-se com os da pomba, sobre cuja forma desceu do céu o Espírito Santo. Lembra-te então que recebeste a marca espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de força, o espírito de ciência e de piedade, o espírito do santo temor. Guarda o que recebeste. Deus Pai te assinalou. O Cristo Senhor te confirmou e deu o penhor do Espírito em teu coração, como aprendeste com a leitura do apóstolo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, nós ouvimos mais um trecho do tratado sobre os mistérios de Santo Ambrósio. Só lembrando, mistérios vem de mysterion, na língua grega, que se traduz como sacramentum no latim e depois para nós sacramento. Quando se fala em um mistério, estamos falando de um sacramento, de uma realidade escondida debaixo de um véu, mas uma realidade, uma verdade que está escondida num véu sacramental. E hoje o texto vem nos falar dos ritos que acontecem em seguida ao batismo. Se você já participou de uma celebração do batismo que não seja o seu, você percebe que depois que é jogada a água sobre a cabeça da criança ou do adulto que vem para o batismo, acontecem alguns ritos que complementam aquele momento. E Santo Ambrósio tenta explicar hoje alguns deles nesse seu texto, né, que traz justamente como título Instrução sobre alguns ritos após o batismo. Santo Ambrósio fala de dois, especificamente. O rito da unção pós-batismal e o rito da veste branca. Duas coisas que vemos no rito do batismo hoje também. A unção pós-batismal é a unção com o santo crisma. A unção na fronte, na cabeça, seja da criança, seja do adulto, que lembra a juventude da alma, diz Santo Ambrósio, citando o salmo que diz: é o óleo derramado que escorre na barba de Arão, lembrando a juventude e, ao mesmo tempo, a graça sacerdotal que cada homem, cada mulher recebe no batismo. Arão era sacerdote
Então, a unção pós-batismal nos consagra a todos como participantes do sacerdócio comum dos fiéis, nos possibilitando ter uma alma sempre jovem diante de Deus. A veste branca tem um simbolismo muito bonito. Lembra Santo Ambrósio que Jesus, de algum modo, com outras palavras, ele diz, se exporcou, se sujou, assumindo a nossa humanidade. Não que ele tenha pecado, não que ele tenha sido dominado pelo pecado, mas ele assumiu a nossa natureza marcada pelo pecado para tornar a nossa natureza alva, branca, santa. E a veste branca, usada pelos batizados, quer representar justamente isso. Revestir-se da graça de Deus, participar da pureza de Deus, sentir-se lavado por Deus e marcado com o sinal da pureza. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste ato de consagração à Mãezinha do Céu, queremos colocar nas mãos dela nossos pedidos, preces e agradecimentos, confiantes de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja acompanhada pela presença de nosso Senhor em sua vida. Que você não perca a oportunidade de fazer caridade, sendo sinal da presença de Cristo na vida de todos aqueles que você encontrar neste dia. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.